dando continuidade a nosso estudo, a nossa reflexão diária, estágio e docência, diferentes concepções. Então, o que é interessante mencionar é que precisamos ter cuidado com o termo praxis, que vem do grego, conduta ou ação em oposição à teoria. Então, quando se fala em praxis, seria o quê? Eu estou ali, eu vou fazer uma coisa diferente do que a teoria manda. Porém, é importante mencionar que para o centro de seleção, então aí é importante o candidato, no momento da prova, observar, eu estou fazendo prova do centro de seleção ou de outra banca. Então, é importante avaliar aqui, nesse momento, nosso estudo é a banca Centro de Seleção da UFG. O que ocorre? Ela trabalha com o conceito de praxis, que é o resgate, né, do conceito de praxis de tradição marxista, associado ao conceito de prática pedagógica em Paulo Freire, em sentido amplo, é a ação transformadora, reflexão do contexto e circunstâncias concretas. Então, aqui para o centro de seleção, a praxis é o quê? É a prática pedagógica. Não é eu fazer a prática pedagógica em oposição à teoria, mas eu fazer a prática pedagógica, ou seja, eu tenho a teoria, né, que é os estudos que vão me embasar, que vão me respaldar, e agora a praxis é o momento da minha atuação, e eu vou considerar o contexto, as circunstâncias, os fatos concretos e desenvolver o trabalho. Então, o conceito de praxis, se tratando de centro de seleção e aqui estágio de docência, Pimenta e Lima, Selma Garrido, Pimenta principalmente, aponta o estágio como uma atividade investigativa. Então, o estagiário, né, diferente do que falamos no vídeo anterior, ele não é um escraviário, ele não é um funcionário da escola, né, que está ali para trabalhar, para assumir o trabalho no lugar das professoras. Não, o estágio é um momento que envolve reflexão, um momento privilegiado de estudo e de pesquisa. Então, em se tratando principalmente do estágio supervisionado, o estagiário vai assumir a turma, porém ele vai colocar em prática, ele vai refletir, ele vai pesquisar, olha, de fato, baseado nas obras que eu vi, realmente é o que acontece, é o que funciona melhor. Então é um momento de investigação, de pesquisa, não é um momento de trabalho. E aí nesse momento de reflexão ele está o quê? Formando a sua identidade profissional, né? A sua forma de trabalho. Ele vai analisar a profissão docente, as práticas da professora, da escola, o funcionamento. Ele está ali tendo o seu contato inicial com a profissão, com o campo de atuação. E aí ele está ali pesquisando, né, o estágio vira o quê? Um estudo, né, na prática ali, docente, um momento de estudo e um momento de trabalho que se unem para formar a identidade profissional, a forma de atuação e o seu modelo de trabalho. Claro que com o tempo isso vai mudando e se transformando. A profissão docente, ela é uma prática social. Então, às vezes acontece também do profissional, do estagiário, a forma dele trabalhar ser muito teórica. E a gente vê até mesmo em faculdades, universidades, os professores são bastante teóricos, ou seja, o que acontece? O estágio é uma atividade instrumentalizadora da prática, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ali pegar os seus conhecimentos, né? E por meio do estágio ele vai aplicar. Mas o importante aqui é que a proposta da Selma Garrido Pimenta e da Maria Socorro Lucena Lima seria nesse sentido, olha, é uma prática social, tudo bem. Agora, quando você vai simplesmente instrumentalizar essa prática, o que vai acontecer? Nesse momento você está sendo teórico,
Então é preciso que haja o quê? Uma vivência, vamos dizer assim, uma certa entrosamento entre estagiário, alunos, professores, equipe de coordenação, de gestão da escola, e o trabalho seja desenvolvido dessa forma. As teorias, elas iluminam, elas oferecem instrumentos e esquemas. Então, retomando o que falamos no vídeo anterior, quando um professor fala assim, um exemplo aqui que eu vou usar, o Piaget não vai te ajudar em nada aqui na sala de aula. Então, por exemplo, uma escola de educação infantil, o Piaget, ele escreveu uma teoria de como se dá o desenvolvimento do ser humano, né? O processo, as fases de maturação. E aí ele fala que dos 3 aos 7 anos ali, no estágio pré-operatório, ele vai ter lá o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Então ele vai dizer que principalmente nesse pré-operatório é onde começa a criança a dar birra, a criança fica manhosa, e aí seja por influência de pai, de mãe, da família, seja quem for, ele vai dizer que isso acontece. Em alguns casos o pai e mãe não tem paciência, a criança é agredida, é espancada, sofre algum tipo de violência por estar fazendo birra. Então o Piaget, ele está dizendo que isso acontece. Então a teoria aqui, ela vai te iluminar, ela vai te fazer compreender essa realidade. Então aí a pessoa fala assim, o Piaget não vai te ajudar não. Não, o Piaget não prometeu te ajudar, ele não prometeu ajudar ninguém. Então, às vezes acontece dos professores e professoras confundirem teoria com método. Piaget escreveu uma teoria. Agora, se pegarmos Paulo Freire, ele escreveu uma teoria e um método. Então, para ele, a educação é um ato político, envolve dialogicidade, é um exemplo, e ele também escreveu um método de alfabetização de adulto. Então, o professor vai ler a teoria de Piaget, do Paulo Freire, e depois vai usar o seu método de alfabetização. Com a Maria Montessori, a mesma coisa. Ela tem uma teoria e tem um método, que é os materiais dourados. E aí a gente vê muito professor falar assim, a teoria não serve para nada não, a prática é outra. É porque não estudou direito, mas a teoria, ela vai te iluminar, ela vai te fazer compreender a realidade. Então isso aqui é importante mencionar. E às vezes os professores falam muito isso, né? Então, diferente de outras profissões, se chega um estagiário num aeroporto, né? Ele fez lá o curso de ciências aeronáuticas para ser piloto. Olha, eu fiz um plano de voo aqui, fiz um mapa da rota, um estudo da aeronave. Jamais o piloto vai falar assim, que você está no mundo da prática, você vai aprender. Não, a teoria aqui não serve para nada não. Esses autores não vai jamais isso vai acontecer. E assim é na medicina, no direito, na engenharia, porque se um professor falar isso, na prática a teoria é outra, o prédio cai, o avião cai, o paciente na mesa de cirurgia morre. Então, aí, o que acontece? As teorias, elas servem para quê? Para iluminar, oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação, desde o início da formação. Então, muitas das vezes, o professor está na sala de aula, ele dá aula, ele faz alguma coisa, porém ele não consegue simplesmente ter uma formulação teórica, um embasamento teórico do que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E aí, o Centro de Seleção da UFG trabalha com o conceito de professor pesquisador, professor reflexivo, professor crítico ou professor crítico reflexivo. Então essa é a ideia. E o estágio também seria nesse sentido de um momento de pesquisa, um momento de estudo privilegiado. Porém, o que acontece? Essa realidade, ela é uma utopia a ser conquistada nos cursos de formação. Porque quando se fala em estágio e docência, o que vemos é o quê? Um aligeiramento dos cursos de formação, um aligeiramento do estágio, e as práticas acabam sempre
se tornando simplesmente o preenchimento de ficha, de relatório, e o aluno, às vezes, na maioria dos casos, desenvolve um estágio que não é supervisionado. Então, ali fica um aprendizado de baixa qualidade. E esse aprendizado de baixa qualidade, principalmente quando se fala em estágio não supervisionado, vai gerar na profissão o quê? Na prática a teoria é outra. Então, quer dizer, ele não estudou, ou se estudou, estudou muito pouco, e não consegue fazer a aplicação da teoria. A profissão se aprende na prática. O professor às vezes tem 30 anos. A profissão se aprende na prática. Bom, então por que a pessoa passa 4 anos dentro de uma sala de aula? Embora hoje já sabemos que tem curso de pedagogia de 3 anos, de 2 anos, de 2 anos e meio. Então daqui a pouco, cada vez vai reduzindo. Então essa foi uma análise da obra Estágio de Docência, diferentes concepções, de Pimenta e Lima. Cabe novas leituras, novos aprofundamentos, porém os pontos mais importantes aqui foram levantados, e quem quiser aprofundar, fica aí o convite. É bastante explorado essas autoras pelo Centro de Seleção da UFG. Por hoje é só, pessoal.